Nós vamos falar aqui dos grupos humanos antigos no Brasil, tá? O povoamento do nosso território. Mas, primeiramente, nós temos um título, tá? Que aqui no nosso livro está dividido em subtítulos. Nós temos um título geral que fala na unidade 3, primeiros habitantes do Brasil, porque vai entrar nesse assunto, que são os índios. Nós estamos vendo aí na imagem uma mulher e uma criança indígena. Começando na nossa página 4, nós já estudamos aspectos do surgimento da espécie humana no continente africano e esse deslocamento dos seres pelo mundo inteiro. Também vimos que os grupos humanos antigos chegaram na América entre 11 mil e 60 mil anos atrás. E muitos desses grupos humanos antigos se deslocaram pelos mais diversos territórios da América. Eles migraram e se estabeleceram num lugar hoje que a gente tem, que é o Brasil. Assim, a ocupação do território brasileiro, tal como a gente conhece atualmente, ocorreu não tão rápido. Foi ao longo de muitos anos e em diversas ondas de povoamento. Então, vieram vários povos de vários lugares. É importante perceber que nessas ondas de povoamento estavam os antigos habitantes da Serra da Capivara, no Piauí, e de Lagoa Santa, em Minas Gerais, por exemplo. Segundo alguns pesquisadores, como diversas ondas de povos que vieram para cá, teria então chegado aqui os grupos que a gente conhece, que deram origem aos povos indígenas que vivem hoje no Brasil, até hoje. Nós temos duas fotos aqui da aldeia indígena e aqui do Parque Nacional da Serra da Capivara. Vocês vão ler a legenda aqui para entender melhor sobre essas fotos. Esses grupos humanos, eles passaram por etapas, tá? O primeiro momento foi aquele grupo que não sabia plantar, então eles eram chamados de caçadores e coletores. Eles usavam os elementos da natureza, mas eles não sabiam produzir aquilo que eles precisavam. Esse grupo colhia os alimentos das vegetações, das árvores e caçavam, pescavam, caçavam os animais e quando acabava tudo daquele lugar, eles iam para outro lugar para fazer a mesma coisa e quando acabava ia para outro, Era chamados nômades. Eles não se fixavam num lugar por muito tempo. Com o tempo, eles também conviviam com os animais da megafauna, que a gente tem aqueles animais grandões, que foram ancestrais de alguns animais que nós temos hoje atualmente. Tá? Viviam em caverna, abrigos sobre rochas ou em topos de colina, e também próximos aos rios e ao litoral, que é o mar. Eles faziam ferramentas, tá, de pedra, realizavam registros nas rochas, já escreviam, desenhavam, porque eles não sabiam escrever com letras, né? A escrita deles era desenho. E essas pinturas aí, esses desenhos que eles faziam nas rochas, é o que a gente conhece como pinturas rupestres, tá? Que ajuda os arqueólogos a entender coisas do passado. Esses primeiros grupos aí se chamavam nômades. Foram o primeiro grupo aqui, tá? É o caso dos povos dos sambaquis, que viveram entre 9.000 e 1.500 anos atrás. Nós temos aqui o exemplo da pintura e o lugar que se chama sambaquis, mostrando aqui algumas informações na legenda, que ele tem essas montanhas aqui, ó. Por isso é ela que se chama e deu origem ao nome ao lugar. Leiam que é interessante aqui a legenda das fotos. Muito interessante saber sobre esse lugar aí. Como os nômades não faziam as coisas, quando eles começaram a aprender a agricultura, a aprender a criar os animais, o que eles começaram a fazer? A ficar no próprio lugar. Foi aí que começou a surgir o povoamento, porque eles começaram a praticar a sua agricultura e a produzir o seu alimento, o seu sustento, tá? Então vamos para a página 6. Praticando a agricultura, tornando-se sedentário, que é o nome que eles receberam a partir desse momento. Com o passar do tempo, os grupos humanos que viviam aqui, no Brasil, foram se tornando agricultores, entre 3.000 e 2.000 anos atrás. Esses grupos já praticavam a agricultura e já viviam domesticando alguns animais. E eles passaram, então, a ser chamados de sedentário.
Esses povos agricultores cultivavam uma grande variedade de plantas como o milho, batata, pimenta, cará, mandioca, amendoim, abóbora, maracujá, cacau e muitas outras, tá? Aqui nós estamos vendo um milho. E para fazer suas plantações, para fazer plantação, sabe o que eles praticavam? Eles faziam uma coisa chamada coivara. É uma técnica que queimava o solo para limpar a terra. Aí queimava o resto de plantas que ficavam quando eles faziam a colheita, tá? Ali limpava depois para replantar. Isso torna o solo um pouquinho infértil. Aqui nós temos o milho, que eles plantavam, e o cacau, que é uma fruta, tá? Que hoje a gente fabrica o chocolate. Ainda hoje, a maioria dos indígenas no Brasil pratica essa técnica aí, tá? Para realizar a coivara, os indígenas também derrubam um pequeno trecho da mata, que eles também fazem isso, deixando o tronco das árvores no chão, secando ao sol, e depois ateiam fogo ao terreno de forma controlada para evitar o excesso de calor e o dano às raízes e ao solo. Olha como é que os indígenas são inteligentes. E nesse terreno queimado, coberto de cinzas de diversos vegetais, que o plantio é feito. Em geral, planta-se após as primeiras chuvas, em um solo que se tornou bem rico e fértil. Então, eles têm aquela capacidade de entender a natureza. Então, eles esperam a chuva para replantar, tá? Porque aí o torno se torna mais fértil. Fazendo cerâmica, página 7 e última. Os antigos grupos humanos que começaram a se estabelecer aqui no Brasil também sabiam fazer objetos de cerâmica. Construíram potes, jarros, vasos, urnas funerárias, né, que são os caixões, estatuetas e pratos, entre outras peças. Nós vamos ver aqui nas fotos aqui da página alguns elementos, olha só, de construção desses povos. Vocês vão ler a legenda para ver mais informação sobre isso. Só vou dar falar do povo e do elemento, tá? Uma coisa rápida. Antigos povos, Tupi-Guarani, que é um indígena, eles faziam esse objeto de cerâmica ricamente pintada e decorada e praticavam a agricultura. Os povos de Itararé, tá? Eles faziam diversos objetos de cerâmicas, pescavam, caçavam e coletavam alimentos. É o segundo do lado. Embaixo. São os antigos povos de Marajoara, tá? Eles faziam agricultura e produziam peças de cerâmica com vários detalhes. Olha só que bonito isso daí, que a cara parece a cara de um homem, né? E os povos Sandarém, ou Tabajó, tá? Eles produziam peças de cerâmica que, por muitas vezes, representavam os animais da floresta. São artesanatos feitos pelos indígenas. E cada povo indígena tem um nome, por isso eu falei cada um aí. Depois vocês leiam com mais detalhe.